Boas-vindas a mais uma exploração de conhecimento aqui no The Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de muita empresa pequena no Brasil. E também com a forma como o governo compra, né? É o tal do tratamento diferenciado para a microempresa, AME, e para a empresa de pequeno porte, a EPP, nas licitações. Parece complicado, cheio de regra, mas é chave para entender como a economia gira e como o governo tenta dar uma força para os pequenos. Para guiar a gente nessa conversa, temos aqui um material bem completo. Claro, as leis principais, a Lei Complementar 123 de 2006, que é o coração disso tudo, né? E a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, que chegou trazendo novidades. E não só lei, né? A gente se baseou também em análises de gente que entende muito, tipo Marçal Justen Neto, Herbert Almeida, e também fontes mais práticas, blogs como o da Zenit, do Rony Charles e até orientações do TCU, o Tribunal de Contas da União. Então, a nossa missão aqui hoje é descomplicar, na real, o que uma MEI ou EPP ganha participando de licitação, o que mudou com a lei nova e, o mais importante talvez, onde é que está a casca de banana? Quais cuidados o gestor público e a própria empresa precisam ter? Vamos fundo nisso. Não é algo aleatório. Ele tem base na Constituição Federal. Lá no artigo 170, a Constituição fala em valorizar o trabalho, a livre iniciativa e especificamente manda dar um tratamento favorecido para as pequenas empresas brasileiras. A ideia é essa: usar o poder de compra do governo para ajudar esses negócios a crescer. E com isso, gerar emprego, movimentar a economia local, diminuir um pouco as desigualdades regionais e sociais. A Lei Complementar 123 veio para colocar isso em prática. E a nova lei, a 14.133, ela meio que confirma isso, mas trouxe ajustes, alguns limites importantes que a gente vai ver. Entendi. Então a raiz é constitucional, uma política pública mesmo. Ok, vamos para a prática então. O que uma ME ou EPP tem de vantagem concreta quando entra numa licitação? Quais são esses pilares aí do tratamento favorecido? Olha, a gente pode separar em, digamos, três grandes vantagens que vêm lá da LC 123 e a nova lei manteve em geral. A primeira é a exclusividade. Funciona assim: se a licitação tem um valor estimado mais baixo, hoje o limite é R$ 80 mil, a regra geral é que só MEs e EPPs podem participar. É para ser uma disputa exclusiva para elas. E veja bem, a administração pública tem que fazer essa licitação exclusiva. Não é uma escolha, é um dever. Salvo umas exceções bem específicas e que precisam ser muito bem justificadas. Ah, então é uma reserva de mercado mesmo, para essas licitações menores. Isso deve ajudar bastante, né? Mas e se for uma licitação maior, com vários itens diferentes, como fica? Ótima pergunta. Porque a regra se aplica de forma inteligente. Se a licitação for dividida em itens ou lotes, o que acontece muito, né, em compra de material, serviço, essa exclusividade dos R$ 80 mil vale para cada item ou lote individualmente. Então, mesmo que a licitação inteira seja de milhões, se tiver lá um item de, sei lá, R$ 50 mil, esse item, em princípio, tem que ser disputado só por MEs e EPPs. Puxa, que interessante. Isso abre muita porta, né? Permite que a pequena empresa consiga pegar uma fatia, mesmo num contrato grandão. Garante uma chance. Exatamente, é uma forma de garantir que uma parte vá para os menores. Esse é o primeiro pilar, exclusividade. Certo, exclusividade. Entendido. Qual seria o segundo? O segundo é talvez o mais conhecido e o que gera mais estratégia, o empate ficto, ou, como alguns chamam, direito de preferência. Ficto significa fictício, presumido. A lei cria um empate que, na verdade, não existe nos números frios. Imagina assim: acabou a fase de lances e uma ME ou EPP não ficou com o menor preço, mas chegou perto. Se a proposta dela for igual à da empresa grande mais bem classificada, ou até um pouquinho mais cara, no pregão até 5% mais cara. Nas outras modalidades da lei antiga era 10%. A lógica se mantém. Se isso acontecer, a lei diz: opa, aqui temos um empate. O empate ficto. Espera aí.
Mesmo sendo mais cara, a proposta da pequena é considerada empatada? Que curioso. E o que acontece depois? Ela leva o contrato? Não automaticamente, mas ela ganha uma oportunidade de ouro. Aconteceu o empate ficto, a ME ou EPP é chamada primeiro. Ela tem o direito de fazer uma nova proposta. Só que essa nova proposta tem que ser menor que o preço da empresa grande que tinha ganhado inicialmente. Se ela conseguir cobrir a oferta, ou seja, oferecer um preço igual ou menor que o da primeira colocada, aí sim ela vence. Ah, entendi. Não é que o governo paga mais caro. É uma chance para a pequena igualar ou superar o melhor preço que apareceu. Exatamente. É crucial entender essa diferença. Não é margem de preferência, onde se aceita pagar mais. Aqui, a MEPP tem que ser competitiva no final. Tem que baixar o preço para ganhar. Faz todo sentido. Isso muda totalmente a forma como uma pequena empresa pensa o preço na licitação, né? Não precisa ser a mais barata de cara, mas tem que estar ali colada nos primeiros. Precisamente. Dá uma chance de reação, de ajuste final. E tem um detalhe importante sobre isso na nova lei, a 14.133. O artigo 60 da nova lei traz vários critérios gerais para desempatar licitações, né? Tipo o desempenho anterior da empresa, se tem programa de integridade, equidade. Sim, lembro disso. Mas a própria lei, no parágrafo 2º desse artigo, deixa claro: esses critérios gerais só valem depois de aplicar o critério de desempate da MEP, lá da Lei Complementar 123. Ou seja, o empate ficto vem primeiro na fila. Prioridade total. Prioridade total. Primeiro tenta resolver pelo empate ficto, se não couber, se a MEP não cobrir a oferta, aí sim entram os outros critérios gerais da nova lei. Claríssimo. Bom, já vimos exclusividade e empate ficto, falta o terceiro pilar, né? Isso. O terceiro é a subcontratação obrigatória. Funciona como uma cota reservada dentro de contratos maiores. A Lei Complementar 123, lá no artigo 48, diz que em contratos maiores, principalmente de serviços e obras, a administração tem que exigir no edital que a empresa vencedora, mesmo que seja uma gigante, subcontrate uma parte do serviço ou da obra com MEIs ou EPPs. A lei fala num percentual, geralmente até 25% do valor. Ah, então mesmo que a pequena não tenha nem chance de ganhar a licitação principal de uma obra enorme, por exemplo, ela pode pegar um pedaço do trabalho sendo subcontratada pela vencedora. Exatamente essa a ideia. É uma forma de fazer o dinheiro dos grandes contratos chegar também nas pequenas. Ajuda a movimentar a economia local, dá chance para empresas especializadas que talvez não tivessem estrutura para o contrato todo. Claro que, para funcionar, o edital tem que ser claro sobre isso e precisa ter fiscalização para garantir que a subcontratação aconteça mesmo, né? E que seja com MEIs e EPPs qualificadas. Entendi. Realmente são 3 mecanismos bem diferentes, mas que se encaixam. Um garante espaço nos contratos menores, outro dá vantagem no desempate e o terceiro abre porta nos projetos grandes. Um pacote bem interessante. Agora, vamos para um ponto que, nossa, na prática, deve dar dor de cabeça para muito pequeno empresário. A papelada, burocracia, principalmente a questão fiscal, imposto, manter tudo 100% rigorosamente em dia com a nossa complexidade tributária. Para uma estrutura pequena, é um desafio enorme, né? A lei dá alguma colher de chá nisso? Aqui pode ser bem interessante para o dia a dia mesmo, com certeza. E essa é outra vantagem que, olha, salva muita gente. É a regularização fiscal tardia. Normalmente, numa licitação, a empresa tem que provar que está quite com imposto, INSS, FGTS, logo na fase de habilitação, para mostrar que pode contratar com o governo. A nova lei, a 14.133, até já deu uma ajudada para todo mundo nisso. Ela inverteu a ordem. Geralmente, só quem ficou em primeiro lugar na proposta é que apresenta os documentos de habilitação, incluindo os fiscais. Ah, isso já é bom, né? Evita aquele trabalhão de tirar certidão para todo mundo que participa. Já alivia, sim. Mas para ME e EPP tem um plus a mais, que vem da Lei Complementar 123, artigo 43. Mesmo nesse momento, quando a ME-EPP ficou em primeiro e vai apresentar os documentos, se o fiscalizador olhar e ver, opa, tem uma pendência aqui, uma certidão que não está negativa, um débito pequeno, ela não é eliminada de cara.
A lei dá um prazo para ela correr atrás e resolver. Sério? Que prazo é esse? Geralmente, são 5 dias úteis, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias se a administração concordar. Nesse tempo, a empresa vai lá, paga o que deve, acerta a pendência no sistema e aí sim apresenta a certidão regularizada. Nossa, é como ganhar um tempo na prorrogação. Uma sobrevida mesmo. Isso é muito importante. Porque às vezes é um deslize pequeno, né? Um atraso de comunicação com o contador, um bug no sistema da Receita, coisas que acontecem. Exatamente. E que poderiam tirar uma empresa competitiva da disputa por uma formalidade que é fácil de resolver. Então a lei permite que ela resolva e não perca o contrato por causa disso. Desde que consiga regularizar rápido, claro. Isso. Preserva a competição, preserva a melhor proposta para a administração e reconhece a dificuldade que as pequenas têm com essa burocracia toda. Faz muito sentido. Bom, então o cenário que a LC 123 montou é bem favorável. Mas aí veio a nova lei de licitações, a 14.133. Ela mexeu muito nisso, manteve, complicou. Onde que o pessoal tem que ficar mais atento agora? Para os gestores e para as empresas. Ótima pergunta para a gente amarrar tudo. Primeiro, a notícia boa. A Lei 14.133, logo no comecinho, o artigo 4º, ela reafirma que o tratamento diferenciado da LC 123 continua valendo. Ela diz lá, com todas as letras, que as regras da LC 123 têm que ser aplicadas. Então, aqueles pilares que a gente falou, exclusividade, empate ficto, regularização tardia, subcontratação, continuam de pé. A base não mudou. Ufa, que bom para quem é meio EPP. Mas, imagino que tem um mas, sempre tem, né? Pois é, quase sempre tem um detalhe, uma novidade. E o mas aqui está no mesmo artigo 4º da nova lei. Ele trouxe limitadores, coisas que não tinham antes de forma tão clara. São basicamente 2 travas importantes que todo mundo tem que conhecer. Travas? Como assim? A primeira trava está no parágrafo 1º. A ME ou IPP não pode usar os benefícios da LC 123, empate ficto, prazo para regularizar, etc., naquela licitação, se ela já tiver assinado contratos com o governo naquele ano que, somados, ultrapassem o limite de faturamento de uma empresa de pequeno porte. Ah, qual é esse limite hoje? Hoje está em 4,8 milhões por ano. Então, se a empresa já assinou contratos com a administração pública naquele ano que somam mais que isso, ela perde o direito a esses benefícios naquela licitação específica. Entendi. É como se a lei dissesse, olha, a gente te ajudou a entrar, a crescer, mas se você já está contratando mais de 4,8 milhões por ano com o governo, agora você compete de igual para igual. A lógica é essa, evitar que empresas que já são grandes fornecedoras do governo continuem usando benefícios pensados para quem está começando ou tem menos participação. Faz sentido. E qual é a segunda trava? A segunda trava, no parágrafo 2º, funciona um pouco diferente. Mesmo que a empresa não tenha estourado esse limite anual de 4,8 milhões em contratos, ela também não pode usar os benefícios da LC 123 para disputar um item específico, ou um contrato de obra ou engenharia, se o valor daquele item ou daquele contrato específico for maior que os mesmos 4,8 milhões. Ah, então tem um limite por objeto também, mesmo que a empresa seja pequena e não tenha muitos contratos no ano. Exato. O exemplo do material do blog Zenit ajuda a entender. Imagina uma licitação para comprar computadores, dividida em vários itens. Se um dos itens for um lote de servidores de alta capacidade, com valor estimado de 5 milhões, por exemplo, mesmo que a empresa que está disputando seja uma EPP e esteja bem abaixo do limite anual de contratos, ela não vai poder usar o empate ficto ou a regularização tardia para ganhar aquele item específico de 5 milhões. Entendi. Para os outros itens da mesma licitação, se forem mais baratos, aí tudo bem, ela pode usar os benefícios desde que não estoure o limite anual geral, claro. Nossa, são 2 camadas de verificação, então. Uma geral pelo volume anual de contratos com o governo todo e outra específica pelo valor do item que está em jogo ali. Precisa ter atenção redobrada. Muita atenção. E aí vem a questão.
Como controlar isso? Pois é, quem fiscaliza? A empresa, o governo. A lei coloca a primeira responsabilidade na empresa. Ela tem que apresentar, junto com a proposta, uma declaração formal. Nessa declaração, ela diz que se enquadra como MEI ou EPP e também que ela não está impedida por nenhuma dessas duas travas do artigo 4º. Ok, a empresa declara. Mas e o gestor público? Ele só aceita a declaração? Não deveria. A responsabilidade do gestor vai além. Ele tem que ter alguns cuidados para evitar problemas e garantir que a lei seja cumprida corretamente. Quais seriam esses cuidados principais para o gestor, então? As tais cascas de banana. Bom, primeiro, voltando na licitação exclusiva, aquela de até R$80 mil. A regra é fazer. Se o gestor decidir não fazer e abrir para todo mundo, ele precisa justificar muito bem no processo. As exceções são poucas. Provar que não tem pelo menos 3 MSEPs competitivas na região, demonstrar que a exclusividade seria prejudicial, por exemplo, porque já deu preço muito alto antes, ou se for caso de dispensa ou inexigibilidade. Não basta achar que não vai dar certo. Tem que provar. O TCU pega muito no pé disso. Ou seja, justificar a não exclusividade tem que ser algo muito bem fundamentado, não é só uma opinião. Exatamente. Outro ponto clássico de erro é o fracionamento indevido. Dividir uma compra grande em várias pequenas só para encaixar na exclusividade ou fugir de modalidade mais complexa. Isso é proibido. Se a necessidade é uma só, a licitação tem que ser uma só, respeitando o valor total. Essa é a antiga, mas sempre bom lembrar. Sempre. Outro cuidado é na hora de aplicar o empate ficto. Lembra da ordem que falamos? Sim, ele tem prioridade sobre os critérios gerais da nova lei. Isso. Então, o fluxo correto é: tem empate real? Não. Tem MEP em condição de empate ficto, até 5% ou 10% acima? Sim. Chama a MEP para cobrir a oferta. Ela cobriu? Ganhou. Não cobriu ou não tinha ninguém em empate ficto? Aí sim aplica os critérios do art. 60, desempenho, etc. Aplicar fora dessa ordem pode anular o resultado. Entendido. A ordem dos fatores aqui altera o produto literalmente. Totalmente. E, por fim, o ponto crucial da nova lei. O gestor precisa tentar verificar os limites do artigo 4º. Não dá para confiar só na declaração da empresa. O ideal é que o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, ajude nisso no futuro, centralizando os contratos. Mas enquanto isso não está 100%, o gestor tem que ser diligente. Consultar outros portais de transparência, bases de dados estaduais, municipais, como aquele Tome Conta do TCE de Pernambuco que a gente viu, tentar checar se aquela MEP já não passou dos 4,8 milhões em contratos no ano, é um dever de cuidado. Nossa, quanta coisa para prestar atenção. Fica claro que ser MMP abre portas, mas não é um cheque em branco. Tem regras, limites novos e a responsabilidade é dividida entre a empresa e o gestor público. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral nesse tema, hein? Recapitulando rapidinho. A gente viu que as MMPs têm sim vantagens importantes nas licitações, a exclusividade em compras menores, o empate ficto para dar aquela chance na reta final, a regularização fiscal tardia como uma rede de segurança burocrática e a subcontratação obrigatória para conseguir participar de projetos maiores são ferramentas para incluir, para fomentar o pequeno negócio. Exatamente. Mas, como a gente também viu bem, a nova lei, a 14.133, ela manteve tudo isso, o que é ótimo, mas trouxe um tempero novo: os limites. Limites para que esses benefícios não sejam usados indefinidamente por empresas que já contrataram muito com o governo naquele ano ou para disputar contratos que já são muito grandes por si só. É uma busca por equilíbrio. E, ao mesmo tempo, parece que a nova lei aperta um pouco mais a administração para justificar bem quando ela não aplica as regras de favorecimento, como a exclusividade. É um sistema que tenta equilibrar o apoio aos pequenos, que são vitais para a nossa economia, com a necessidade de eficiência e a busca da melhor compra para o Estado. Perfeito. E pensando no futuro, para onde será que isso tudo caminha? Fica aqui a nossa reflexão final, para quem nos ouve. Olha, uma coisa que me parece fascinante é pensar como tudo isso vai conversar com as outras novidades da Lei 14.133 e com a digitalização. Pensa no PNCP, o Portal Nacional.
concentrando cada vez mais dados, não só de quem contratou o quê, mas talvez do desempenho dessas empresas. A nova lei fala muito em avaliar o histórico do fornecedor, né? Isso aparece como critério de desempate, aparece na hora de fazer o cadastro da empresa, na qualificação técnica. Está se criando um ambiente onde a reputação, a performance passada, pode valer muito. Verdade. Aí a pergunta que fica é: como essa avaliação de desempenho, de confiabilidade, vai interagir com o tratamento favorecido atual, que é baseado mais no porte da empresa? Será que, lá na frente, um bom histórico no PNCP, um selo de bom fornecedor, pode complementar ou até refinar o critério de ser MEEP? Poderíamos ter um sistema que olha não só o tamanho, mas também a qualidade comprovada da entrega? É algo para a gente ficar de olho, né? Uma evolução possível. Uma perspectiva muito interessante mesmo. O futuro pode ser essa mistura. Incentivo pelo porte, mas também pela performance. Realmente um ponto para a gente continuar acompanhando. Agradecemos demais a companhia de todos nessa exploração detalhada do tratamento favorecido para MES e EPPs. Até a próxima, aqui no The Deep Dive.